Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo, Bandeirantes. No mês de julho, houve uma criação líquida de 129.800 postos de trabalho formal. A expectativa era de algo em torno de 135 mil. Portanto, tivemos aí pouco mais de 5 mil a menos do que se esperava. Não é nada extraordinário. Havia, inclusive, projeções de 125, mas a maioria dos que especulavam sobre o número falavam em 135 mil. Na série com ajuste sazonal, isso é importante, há um arrefecimento no saldo líquido de emprego na passagem de junho para julho, de 119.200 para 112.400. Portanto, menos 5,7%, 5,8%. Com os quebrados aí da conta. E é fato que no mês de julho você tem 5 grandes grupamentos de atividade e todos registraram saldos líquidos positivos. Serviços, 50.200, comércio, 27.300, indústria, 24.400, construção, 19.100. Mas vale notar que apenas 2 das 27 unidades da federação registraram contrações em julho. Apenas na economia capixaba e na economia do Tocantins, com as maiores gerações de vagas ficando por conta de São Paulo, 42,8, 42.800, Mato Grosso, 9.500 e Bahia, 9.400. Bom, não há nenhuma catástrofe, afinal de contas o número é positivo, houve mais contratações do que demissões, embora o número eles chamam de desligamentos, né? O número de desligamentos ou demissões, ele é muito alto, mas ainda há um saldo positivo. Mais empregos foram conquistados do que perdidos, mas a diferença diminuiu. O problema está na tendência, na observação de que há uma resistência da economia brasileira aos efeitos dos juros altos. Isso tem a ver com programas sociais, inclusive aqueles que foram atacados pela oposição, pelo governo, nos últimos anos. E esses programas sociais têm impacto. Também há impacto em algumas atividades que foram estimuladas por conta de programas públicos, como construção civil. Mas é preciso observar o fôlego dessa resistência aos juros altos. 15% de Selic. Mais importante do que isso, o crescimento dos juros reais. Porque se a inflação vai diminuindo e a taxa Selic, mesmo que não suba, mas se ela desce mais devagar ou fica onde está, que é o que está acontecendo agora, cresce o juro real. O juro nominal é mantido, mas o juro real cresce, a diferença entre taxa Selic e inflação. E o Brasil já tem a segunda maior taxa de juros reais no mundo. A segunda maior taxa. Não é brincadeira. Mas houve uma interpretação geral no mercado financeiro
que é uma das expressões do capital financeiro. As duas coisas não podem ser confundidas. O mercado financeiro é uma das expressões do capital financeiro, uma das áreas onde o capital financeiro trabalha. Mas há várias outras, produtivas, mercado de títulos, controle daquilo que o Estado faz no executivo, no legislativo, e a capacidade de produzir acontecimentos. O capital financeiro é muito maior do que o mercado financeiro. Agora, no mercado financeiro, o Ronald acabou de falar que hoje bolsa subiu, dólar desceu. Ontem também. Isso tem a ver com esse resultado. Se qualquer um de nós sair agora às ruas, você que está aí ouvindo a gente, e for à padaria, perguntar para o padeiro o que ele achou, houve menos emprego gerado do que o esperado. E há o risco de que os próximos levantamentos mostrem menos empregos sendo gerados e uma redução entre os empregos conquistados e os empregos perdidos. O que você acha disso? O padeiro vai dizer, isso é muito ruim, há menos emprego, gente perdeu emprego e há menos oportunidade, ou a possibilidade de conquistar outro é menor, um pouco menor do que era em junho, do que era em maio. E talvez fique menor em setembro, em outubro. Como chegará em abril, maio do ano que vem? Se você fizer a mesma pergunta ao dono da padaria, ele terá a mesma reação do padeiro. Isso é muito ruim. Se você perguntar à florista, se você perguntar ao mecânico, se você perguntar ao frentista, à médica, à professora, ao produtor agrícola, ao camponês, ao operário, ao dono da fábrica, ao prestador de serviços, todos vão dizer isso é muito ruim. Porque é ruim. Significa uma desaceleração da atividade econômica, do consumo e, portanto, das vendas, e, portanto, da produção industrial, e, portanto, da produção de insumos, do fornecimento de matéria-prima. É ruim. E é ruim também para o Estado, porque menos atividade econômica significa menos arrecadação. Se você não aumenta a participação relativa do Estado naquilo que a sociedade produz, significa perda de arrecadação. E nem deve aumentar a participação relativa, que já é muito alta. Mas há um lugar onde essa notícia é comemorada. Um lugar que tem outra visão, outras expectativas e outros conceitos diferentes do padeiro, do dono da padaria, do frentista, da florista, do mecânico, da médica, da professora, do produtor rural, do camponês, do operário, do dono da fábrica. Diferente. E há os seus porta-vozes, inclusive na imprensa, que dizem assim: não, isso é bom, porque a redução da atividade econômica levará à redução da taxa de juros. E a redução da taxa de juros permitirá o quê? Investimento produtivo e crescimento. Só que eles param aí, na argumentação. Deveriam seguir. Sigam. Se os juros descem e há mais investimento produtivo, passa a ser, em muitos casos, mais interessante o investimento do capital na atividade produtiva do que em papéis, do que no rentismo, porque os juros desceram. Se isso acontecer, qual será a realidade seguinte? Sigam no raciocínio. Esse raciocínio que vocês apresentam. Haverá crescimento da demanda.
E aí vocês gritarão: risco de inflação. Até porque continuarão usando o argumento de que há um desajuste fiscal. Então, voltaremos à fase atual do ciclo. Juros altos para conter, reprimir emprego, renda, salário, consumo, venda, produção. As contradições são óbvias, né? As contradições que estão nesse raciocínio. Por quê? Juros mais altos significam, e no caso da Selic especificamente, a Selic mais alta significa encarecimento do custo da dívida pública. Ou seja, a sociedade paga mais pelos juros da dívida. Não amortiza, não reduz a dívida, pelo contrário. A dívida brasileira está na casa de 8 trilhões de reais. 8 trilhões? Ela só vai subindo. Trilhões. Só o custo está chegando a 1 trilhão por ano, que é pagar juro, sem amortizar, sem reduzir a dívida. Você paga 1 trilhão de juros e não reduz a dívida pública. E todo o caminhão de dinheiro arrecadado pelo Estado passa a ter como destino preferencial, intocável, o pagamento dos juros. E aí começam os ataques à Previdência, ao BPC, ao Bolsa Família. Nós acabamos de falar sobre combustível adulterado, etc. Este ano está havendo uma grande dificuldade para fiscalizar postos. Ali, na prática, na rua, no dia a dia. Por quê? Falta dinheiro. E o problema se estende às universidades federais, aos institutos de pesquisa, ao SUS, à Polícia Federal, ao IBAMA. É menos recursos para todo mundo. Então o parlamento está agora dizendo: não, precisamos aumentar os recursos para a Agência Nacional do Petróleo. Sim. Só que o teto de gastos diz não. Teto de gastos, que também é aplaudido pelo mercado financeiro, da mesma maneira que ele aplaude redução da atividade econômica. O ideal, e nem o Roberto Campos escondia isso, nem o Galípolo, é o desemprego acima de 7%. E é o crescimento do PIB, o crescimento da economia, inferior a 3%. Mas não paramos aí. Houve esse raciocínio, não é? Esse raciocínio apresentado, argumentado. Olha, a atividade econômica desce, e aí, o que vai acontecer? Os juros vão descer. Aí vem o Galípolo e diz: o Banco Central não pode se emocionar com essas notícias. A taxa de juros, a taxa básica de juros, a Selic, permanecerá alta, em níveis elevados, por um bom tempo. Por um tempo relevante, disse Galípolo. E esses que argumentam que a redução da atividade econômica vai produzir juros mais baixos, aplaudiram, êxtase pelas palavras do Galípolo. Consideraram que receberam duas grandes notícias: a redução da atividade econômica e a manutenção
dos juros nas alturas. Aquilo que o padeiro, a médica, a professora, o dono da padaria, o industrial, o operário, o dono da produção rural, o camponês, o mecânico, aquilo que a sociedade, aqueles que trabalham, recebem como péssima notícia, é comemorado no mercado financeiro. É claro que o dólar sofreu, tem sofrido, hoje mais uma vez, tem sofrido uma desvalorização em relação ao real, porque os investidores começam a acreditar que o Banco Central dos Estados Unidos vai resistir por pouco tempo. E que ainda este ano haverá 2 reduções da taxa de juros lá. É que eles esperavam 3. Aí o Trump quer demitir a diretora, ela vai à justiça contra o Trump, etc. Quer demitir até o presidente do Banco Central. Ele quer gente lá que vote pela redução da taxa de juros. Ou seja, abrindo parênteses, né, abrindo e fechando parênteses aqui, o Trump atropela todos os dias, ele atropela os conceitos dos liberais de jardim de infância. Mas eles veneram o Trump. Ele quer interferir no Banco Central, ele faz política protecionista. Tá tudo bem. Ele comprou agora 10% da Intel, né? O Estado comprou 10% da Intel. Ele atropela todos esses conceitos do liberalismo de jardim de infância e os caras batem palmas. Trump. É um grande dia, vamos fazer a América grande outra vez. Tem até o em Trump confiamos, né? Não façam isso. O único ser humano que merece essa frase é Jesus Cristo. Em Cristo confiamos. Não no Trump. Mas então, o Galípolo vem e diz, vai continuar alto. Não nos emocionamos. Ou seja, ele quis dizer, ele concorda com o mercado financeiro, ele considera as notícias boas. Numa visão exclusiva do mercado financeiro. Mas diz que não se emociona. Porque há incertezas, né? A palavra incerteza é a palavra-chave. Quando você não tem um argumento sólido para elevar a taxa de juros, para torná-la indecente, pornográfica, você diz que o cenário é incerto, que há incerteza no ar, mas sempre há. O mundo é incerto. As guerras, as crises internas, externas, os surtos de doenças, tudo isso vai se sucedendo. A incerteza é permanente neste mundo. Mas você usa a palavra como uma chave, um argumento que não precisa ser de fato explicado. Há incertezas, há muitas incertezas. E daqui a um ano haverá, e daqui a 2 anos haverá incertezas. Ora, o CAGED traz uma notícia que não é trágica. Afinal de contas, o saldo é positivo. Houve mais vagas abertas do que fechadas. Mas é a comparação julho com julho, a comparação julho com junho e o risco de ser uma tendência. E por que podemos afirmar que é o risco e não uma certeza? Porque o próprio Galípolo diz: a economia brasileira está se mostrando muito resiliente. Outra palavra que gostam muito. Ou seja, ela tem resistido a esse garrote dos juros.
E não é só a Selic. Os juros no sistema privado, nos bancos, ele é estratosférico, escandaloso. É um sarcasmo. É um sarcasmo. E essa reação do mercado financeiro é apenas uma expressão de algo maior, que é o escárnio do capital financeiro. Porque ele provoca, com a Selic, aumento da transferência de renda do setor público para pouquíssimos, para os cofres de pouquíssimos, simplesmente aumentando o custo do serviço da dívida. E a dívida crescendo, mas os juros também, sem risco de moratória, sem nada, só com a Selic você eleva a taxa de juros. Eleva aquilo que é pago pelo Estado. E atinge todo mundo, prefeituras, estados e a União. Atinge a população. Atinge o SUS, a escola, o leito no hospital que não tem, o equipamento que falta, a falta de segurança pública, a falta de gente para trabalhar naquilo que é indispensável, como fiscalização. Acabamos de citar o exemplo aí dos combustíveis, ou fiscalização ambiental, trabalho do IBAMA. Afeta a qualidade das rodovias, destrói a capacidade pública de investimento, mas não para. E aí começa a afetar estruturas institucionais como a Previdência. A Previdência tem uma importância na economia brasileira. Não é só a importância social, que é óbvia, mas a importância econômica. E ela é atacada diuturnamente. Porque querem, lá na frente, devagarzinho, se anunciar a privatização da Previdência. Ora, um troço que nos leva a falar em R$1 trilhão, não passará despercebido do capital financeiro. O controle do Estado por intermédio dos títulos, por intermédio da dívida, por intermédio da Selic, e a capacidade de provocar austeridade, e aí você produz efeito no mercado produtivo. Os trabalhadores já não olham para a chance do aumento salarial. Estou falando em reajuste, recomposição de inflação oficial, que na verdade é perda de poder de compra. Perda. O salário, em termos de capacidade de compra, porque ele adquire, é cada vez menor esse poder de compra. Portanto, o salário dele é cada vez menor, salário real, ainda que cresça nominalmente. Mas ele perde a perspectiva de aumento de salário, aumento real, e passa a ter como única preocupação a manutenção do emprego. A austeridade produz isso. E ela quebra, inclusive, qualquer movimento que produza consciência de classe nos trabalhadores. Quebra. A austeridade transforma os trabalhadores em células desconectadas, descoordenadas, às quais só resta a luta pela sobrevivência. Sem, inclusive, noção daquilo que lhe é tirado, ou seja, da riqueza que ele produz e da qual ele está alienado. É um jogo imenso, pesado, vai muito além das reações do mercado financeiro, mas o que se vê no mercado financeiro num momento como esse, a reação do Galípolo, não nos emocionamos, os juros continuarão altos. Nós não ficamos emocionados com essas notícias. Os juros seguirão altos. Essa é apenas uma expressão
desse jogo muito pesado que faz do Estado e da sociedade reféns do capital financeiro, Jornalismo. meu caro Ronald Bandeirantes. Gimenez.